Fala pessoal, bem-vindos a essa nossa análise de hoje. Sabe aquela sensação esquisita de que a nossa mente é como uma máquina quebrada que simplesmente não funciona direito? Pois é, a ideia aqui hoje é deixar isso para trás. A gente vai mergulhar fundo e entender a engenharia por trás do pensamento humano. O nosso objetivo é que a gente deixe de ser apenas um passageiro e se torne o verdadeiro arquiteto da própria mente, assumindo o controle sobre como a gente aprende e, claro, como a gente reage a tudo que acontece ao redor. Bora lá? Bom, o nosso roteiro de hoje está dividido em 5 passos bem diretos. Primeiro, o labirinto da sobrecarga mental. Depois, a gente vai para a máquina de previsões, seguido por bússola e pensamento computacional. No quarto passo, aprendemos a sobreviver ao design persuasivo. E para fechar, esculpindo a própria maestria. São fases absolutamente essenciais para a gente navegar no caos digital de hoje e construir uma baita autoeficácia. Mas antes de construir qualquer coisa, a gente precisa quebrar um mito gigante sobre o sofrimento humano. Pensa comigo. A ansiedade. Será que ela é um erro, um bug no nosso sistema que precisa ser consertado de qualquer jeito? Ou será que ela é um sinal vital pedindo para ser ouvido? É muito fácil achar que qualquer desconforto mental significa que a máquina falhou, né? Só que responder essa pergunta muda absolutamente tudo na forma como a gente enxerga a mente operando. E isso nos leva à primeira etapa, o labirinto da sobrecarga mental. É muito importante a gente entender um paradoxo muito doido dos nossos tempos. A gente vive debaixo de uma avalanche literal de dados, e a grande ironia é que, no fim das contas, todo esse excesso acaba paralisando o pensamento da gente, em vez de nos impulsionar para a ação. Sabe aquela sensação esmagadora quando a gente está de frente com um desafio muito complexo? A famosa paralisia por análise. Muita gente acha que isso é um excesso de intelecto ou de pensamento racional, mas não é. Na verdade, é uma resposta emocional, um loop de puro medo. Imagina um alpinista querendo dar um salto da base da montanha direto para o pico, ignorando totalmente que ele tem que fazer uma trilha passo a passo. É exatamente assim que o nosso cérebro trava. Para sair dessa paralisia, a gente entra na etapa 2, a máquina de previsões. A gente precisa reconstruir a nossa base, olhando bem de perto para a biologia da coisa e para como o cérebro realmente funciona no dia a dia. E é muito interessante ver como existem duas visões profundamente diferentes sobre a mente. De um lado, a terapia cognitivo-comportamental é super pragmática, tratando o cérebro quase como um software, que só precisa de ajustes e de uma reprogramação. Do outro lado, a terapia existencial já traz uma pegada mais profunda, sabe? Ela sugere que a gente precisa encarar as verdades difíceis da vida e aceitar que o desconforto, muitas vezes, é simplesmente o preço que se paga por estar vivo e consciente. Olhando pelo lado biológico, o nosso cérebro é uma máquina incansável de fazer previsões. O objetivo dele? Economizar energia. Então, aquilo que a gente sente como frustração é só o que se chama de erro de predição. É um aviso biológico de que a realidade não bateu com a expectativa. É tipo um GPS interno gritando recalculando a rota, e não um aviso de que o motor explodiu. O sistema está apenas pedindo uma atualização do mapa. E aqui entra um dado que é um verdadeiro abridor de mentes: 25%. Cerca de um quarto da população possui um traço biológico de altíssima sensibilidade ao ambiente. Isso significa que essas pessoas processam o mundo, os estímulos e as emoções de um jeito absurdamente mais intenso. Não tem nada de exagero dramático nisso, viu? É apenas uma programação biológica diferente que absorve a realidade com uma riqueza de detalhes impressionante. Se a gente juntar isso com aquela perspectiva existencial, essas nossas vulnerabilidades ganham um significado totalmente novo. Como Leonard Cohen capturou perfeitamente, há uma rachadura em tudo, e é assim que a luz entra. Ou seja, não são defeitos para a gente esconder, são justamente essas fissuras que permitem que a sabedoria e a profundidade façam parte da nossa história, dando forma para a experiência humana. Bom, agora a gente parte para a ação na etapa 3, bússola e pensamento computacional. É aqui que a gente estabelece as ferramentas exatas para organizar a bagunça do nosso mundo interno e também do mundo externo. A nossa ferramenta interna mais poderosa é a metacognição. É um nome chique para uma disciplina incrível, pensar sobre como a gente pensa. Funciona como se a gente tivesse um arquiteto na cabeça dedicado a observar e otimizar o nosso raciocínio em tempo real. Essa é a bússola interna definitiva para a gente deixar de ser um mero passageiro reativo e assumir a postura de piloto proativo. Já para organizar o mundo externo, a gente usa 4 pilares do pensamento computacional. Primeiro vem a decomposição,
quebrar problemas gigantes em partes pequenininhas. Depois, buscar padrões e similaridades entre essas partes. A terceira etapa é a abstração, que é filtrar sem dó o que não interessa e focar no essencial. E, por fim, criar algoritmos, que nada mais é que um plano prático passo a passo. É literalmente assim que monstros paralisantes viram tarefas simples de resolver. E quando a gente mistura essas duas coisas, nasce a verdadeira autonomia cognitiva. A gente funde a metacognição de dentro com um pensamento computacional de fora. O resultado? A gente constrói um barco super confiável e resistente para navegar nesse mar de incertezas sem afundar, garantindo que o leme fique bem firme na nossa mão. Entrando na etapa 4, sobrevivendo ao design persuasivo, porque vamos ser sinceros, de nada adianta erguer uma arquitetura mental incrível se a gente não se defender da sabotagem digital constante que domina o nosso ambiente, né? As plataformas digitais andam numa linha extremamente delicada hoje em dia. De um lado, tem o design persuasivo, que influencia a gente de forma transparente e deixa a decisão final com a gente. Do outro lado, a gente encontra os dark patterns, os padrões sombrios, e isso é armadilha pura, desenhada exclusivamente para sequestrar nossa atenção a qualquer custo. O resultado disso é que os nossos cérebros acabam presos no infame loop de dopamina. Funciona assim: um gatilho seguido de uma ação e uma recompensa que a gente nunca sabe quando vem. Esse ciclo imita de forma assustadora a exata mecânica de uma máquina de caça-níquel. E o impacto disso é tão profundo que acaba literalmente religando as nossas conexões neurais através do que a gente chama de neuroplasticidade digital. Por causa disso, é absolutamente crucial a gente criar um kit de atrito digital. Coisas muito práticas, como desativar a reprodução automática dos vídeos, deixar a tela do celular em tons de cinza, ou simplesmente parar por um segundo e se perguntar: pera, por que eu abri esse aplicativo mesmo? Esses obstáculos intencionais criam um quebra-molas para o nosso piloto automático, protegendo ativamente a nossa capacidade de focar. E, finalmente, etapa 5, esculpindo a própria maestria. É aqui que toda aquela lógica estruturada e as defesas que a gente criou se transformam em uma confiança inabalável. É um momento de assumir o domínio pessoal. A palavra-chave aqui é autoeficácia. O psicólogo Albert Bandura criou esse termo e, olha, não tem nada a ver com possuir um talento mágico ou inato. É sobre ter a convicção genuína, lá no fundo, de que a gente tem as habilidades necessárias para executar uma tarefa e vencer. É essa força motriz que vai ditar o quão longe a gente está disposto a ir. E para manter isso de forma consistente e duradoura, a gente precisa achar um estado ideal. Pensa nos estados da água. A gente não pode se equilibrar na rigidez congelada do gelo, onde a rotina é cega e a gente não aprende nada. Mas também não dá para ir para o caos disperso do vapor, cheio de distração. O segredo é a quase criticidade, fluir como a água de um rio, mantendo um foco super estável, mas sempre com flexibilidade para se adaptar rapidinho. E no centro de tudo isso, as expectativas têm um peso monumental. O efeito Pigmaleão demonstra que quando a gente joga as expectativas lá no alto, o desempenho sobe junto. Em contrapartida, o efeito Golem serve de alerta. Expectativas baixas simplesmente sabotam o potencial humano. Ou seja, as nossas crenças internas funcionam como verdadeiras profecias autorrealizáveis. A gente precisa usar isso a nosso favor. Juntando todas essas peças, a gente chega na poderosa prática do treinamento Galateia. É a ideia de assumir simultaneamente o papel de escultor e de obra-prima. E a mágica acontece na prática. Você pega um passo minúsculo daquele algoritmo que a gente criou, executa e reconhece isso como um baita sucesso. Essa pequena vitória gera o embalo exato que a gente precisa para silenciar de uma vez por todas a vozinha daquele nosso sabotador interno. E para fechar essa nossa análise, fica uma reflexão indispensável para a gente carregar daqui para frente. A jornada para se transformar no grande arquiteto da própria mente não começa com um salto gigantesco e impossível. Ela começa com uma única decisão, pequena e altamente intencional. Então pensa naquele seu maior e mais assustador desafio atual. Qual seria o menor passo absoluto que pode ser dado hoje, agora mesmo, para projetar e garantir a sua primeira vitória? O poder de esculpir o próprio potencial está simplesmente no ato de começar.